No final do ano passado, eu peguei dengue, eu e algumas outras pessoas da minha família. E por conta disso, né, eu resolvi tomar uma providência que somente agora, alguns meses depois, eu estou conseguindo concluir. Eu resolvi que eu ia colocar tela mosquiteira aqui nas janelas, né? É uma casa térrea, aqui onde eu moro, e eu tenho muito cerrado aqui próximo, né? Eu tenho mosquito, mosca, pernilongo, né? Então tudo isso somado a dengue, né? Eu achei que eu precisava fazer isso. Mas eu chamei o moço aqui, mas a solução que ele me apresentou era muito cara, né? Era um quadro apenas, e de cada lado, um pedacinho de trilho, né? Como esse aqui, de forma que ela corresse. Somente o pedacinho e o restante ficava em cima da próprio patamar da janela, né? Do batente da janela. E aí eu falei, não, eu vou experimentar. Aí comecei fazendo uma, né? E vi que a coisa era viável, que não era tão difícil. E aí eu resolvi mostrar aqui como é que foi que eu fiz, né? É lógico que o que eu vou dizer aqui não serve para nenhum instalador, mas para aquela pessoa que é hobbyista e gosta de fazer, né, de repente vale a pena. Como eu estou fazendo material para mim mesmo, a economia da mão de obra, eu resolvi investir em material. Então eu botei um trilho que vai de ponta a ponta na janela, né, onde a gente pode empurrar uma ou outra, né, ele corre tranquilamente, né. O material que você vai usar aqui embaixo, ele é um pouquinho diferente da parte de cima. Embaixo você vai usar uma peça como essa aqui, que é muito similar a essa outra aqui, né? Os dois pedacinhos aqui. Só que elas têm diferenças de altura, né? Essa daqui é mais estreitinha e essa daqui é mais larga, né? Então o que que acontece? Por que que elas são assim, né? O pessoal chama isso aqui, né, o nome desse trilho, lá pelo menos na Alcoa, que foi o lugar onde eu comprei aqui em Brasília, lá no setor de indústria, eles chamam isso aqui de cavalão, né? Esse aqui eu perguntei se era cavalinho, mas eles disseram que não, né, porque é menorzinho, tá? Mas é esse trilho que vai em cima se chama cavalão e o outro é trilho mesmo. Além disso, você vai precisar de uma peça como essa aqui. Isso aqui é que faz o quadro, né? Que faz esse quadro. Essas duas partes aqui, onde vai a tela no meio, é feito com esse material, tá? Um pedacinho menor aqui é melhor de explicar. Ele também é vazado, né? E aqui ele tem uma calha aqui dentro que corre uma borrachinha. O nome é borrachinha mesmo, que é uma borracha que ela é oca, né? É um tubinho de borracha que você compra na base do metro, tá? E aí depois, qual é a ideia, né? Depois você vai assentar a tela aqui, o quadro estando pronto, né? E isso vai ser enfiado aqui dentro desse reguinho, né? E essa aqui é uma parte chata, né? Realmente chata para você enfiar isso aqui dentro, né? Porque a primeira coisa que a gente pode tentar fazer é usar uma chave de fenda. E aí quando você tenta enfiar isso aqui com a chave de fenda, certamente você vai acabar danificando a borracha e a tela, ou um ou outro, ou os dois. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que essa tela, ela é material específico para tela mosquiteira,
né? Que não é aquela tela verde, não é tecido, não é nada, isso é de PVC, tá? Então, aqui na loja que vende alumínio, eles têm tudo lá. Tem a tela propriamente dita, você tem essa peça, que eles chamam de guarnição, tá? Essa peça você vai unir para fazer o quadro, ela é uma união, tá? Você vai colocar aqui, a mandar o cacete aqui, a pancada, e ela vai encaixar. E não é muito simples, não é uma coisa que você consiga colocar facilmente com a mão, não, tá? Você precisa bater. E se você usar um martelo comum, você vai estragar. Então isso aqui é bom que seja com um martelinho de borracha. Agora eu cometi um erro que pode parecer que não é muito lógico, né? Cometer esse erro, mas eu cometi. Isso daqui tem lados diferentes. Esse lado é vazado, o outro lado é liso, tá? Então esse lado vazado, ele precisa ficar aqui, na calha, que é onde passa a borracha, tá? Então você vai enfiar aqui. E a outra peça viria aqui, você bate e faz o quadro, que a borrachinha vai passar aqui, tá? Bem, quando a gente está montando, é muito importante que você observe que todas as peças fiquem sempre com esse lado virado igualzinho. Porque eu coloquei uma peça nesse sentido e coloquei o outro, eu peguei e aí enfiei assim não, né? Mas enfiei assim, tá? Com as costas viradas pro lado aqui onde vai a borrachinha. Então eu tive que tirar e recolocar, porque é assim que funciona, o certo é desse jeito, né? Isso aqui é uma borracha, né? E ela tem certo jogo. Uma das coisas que a gente se engana quando vai fazer, porque não é com uma coisa muito molinho de encaixar, a gente costuma dar uma de inteligente, né, e querer esticar isso daqui para poder encaixar mais fácil. Não faça isso, tá? Porque na hora que você vai encaixando aqui, você vai puxando, que você vai encaixando, depois quando você menos percebe, o outro lado de cá ficou no meio do trilho, ao invés de ficar na ponta, que era o ideal. Então isso não é para puxar. Como é que você encaixa? Para encaixar, você vai usar essa ferramenta aqui, né? Essa ferramenta ela não vem com cabo, né? Ela vem só a roldanazinha aqui, ó, e mais um pedaço de metal que vem até aqui, né? Tem cerca de 15 centímetros, né? E ela é muito ruim de você pegar, né? Ela não dá pega, tá? Quando você faz quando você termina, você está com a mão machucada e dolorido. Bom, agora eu vou passar informações que eu não achei nos vídeos, tá? Uma foi essa questão do cabo, né? Eu não sabia que eu precisava comprar isso aqui que se chama rolete. O nome disso aqui é rolete. Então eu fiz um cabinho. Simplesmente eu furei, fiz furinho, parafusei, meti cola aqui, pronto. Esse aqui é o rolete, que serve para encaixar a borracha dentro da calha, do trilho, né? E você tem que fazer muita força para poder empurrar a borrachinha lá para dentro. Mas é muito ruim, porque você pega, você tem que apoiar aqui na mão, e aí você acaba o dia, você está com a mão lascada para poder fazer isso aí. Para resolver isso, eu falei, vou fazer um cabo. E aí me lembrei da minha faca, né, que tem uma pegada boa. Então eu fazer com base nesse cabo aqui. Aí foi cortada a madeira, feita uma calha aqui no meio. Essa peça inteira era assim, né? Cortei na serra-fita mais ou menos, cortei aqui. Tem mais ou menos no modelo. Fiz 3 furos aqui. Parafuso Allen rosca fina, 5. Né?
Só que eu furei com ele já aqui. Um cuidado que precisa ter é se fura com ele virado para cá ou para lá. E como você vai trabalhar com a calha para o lado de dentro, então é interessante que você faça colocado dessa maneira aqui e não assim. Mas pelo menos para mim foi melhor. Eu coloquei aqui, ó. Fiz o primeiro furo, parafusei, depois fiz o restante. Prendi. Fiz uma rosquinha aqui, que isso é alumínio, esse material. Então é isso aí que a gente vai usar como suporte aí para facilitar aí, para não machucar tanta mão o uso do rolete. Começou um pouco exagerado. Eu vou colocar essa cola aqui, que é muito boa. Segundo eles aqui, cola quase tudo com tudo, né? Para poder firmar isso daqui antes de parafusar. Eu não acho que seja imprescindível, mas como eu já tenho a cola e eu uso muito pouco, ela vai endurecer se eu não usar. Então eu vou botar um bocado dela aqui. Aí agora a gente vai usar essa ferramenta aqui, não é? Para passar a borrachinha aqui dentro. Aí tá lá a nossa borrachinha. Como é que é o jeito de passar? Tá? Como é que é o esquema aqui? Você tanto pode usar o rolete assim, assim ou assim, né? O certo é você usar o rolete um pouquinho aberto. Você dá uma passadinha assim e depois dá uma e vai para ele ir fazendo sempre esse, você vai passando, pá, 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 que ela vai encaixando sem grandes problemas. Para finalizar essa parte do material, a gente compra assim, né, por metro, né? Olha lá. E aí tem um macete que é assim. Isso daqui vem em pedaços que tem, pelo menos aqui em Brasília, 90, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, ou 1 metro e 1,20 m, não sei, tá? Eu comprei de 1,10 m porque para mim era o bastante. Então no seu projeto você tenha em mente algumas coisas para você poder ir para a loja, né? Se você não tiver um carro grande para carregar, você vai chegar lá, o cara só vai te vender isso aqui em 6 metros, tá? Pelo menos lá na loja grande de alumínio, né? Então nada disso aqui é vendido em separado lá na Alcoa. O preço no lugar onde o cara vende por metro é carésimo, é o dobro do preço que você paga lá. Então, se você vai fazer mais de uma janela, compensa fazer o quê? Medir direitinho, tá? Os tamanhos que você quer, faz um desenho, porque ele não vai cortar para você em todos os tamanhos, que você vários pedaços, pelo menos aqui não, eles só fazem 2 cortes, né? Então tem 6 metros. Se você cortar em pedaços de 2 metros, dá para você trazer no carro, né? Ou 3 metros dá para trazer no carro. Minha primeira providência foi fazer esse jig, ou esse molde aqui, com uns pedacinhos de madeira que eu tinha aqui na mão. Isso aqui tá desse tamanho porque foi o primeiro pedaço que eu peguei, tá? Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, o tamanho aqui não importa muito. E peguei também dois pedacinhos de pallet que tinha por ali. E aí fiz o que? Parafusei. Né? Tomando como base a distância para caber o trilho. Então para que eu fiz isso? Porque o corte
com a serra, se você não tem uma serra profissional, se você vai fazer com arco de serra, ele vai sair torto. E aí atrapalha a sua medida, que é um negócio mais complicado que parece quando não se sabe. Mas então eu fiz esse pequeno molde, tá? Que não tem nada. E aí, simplesmente cortei até que vazou um pouquinho mais do que passava, um pouquinho mais do que eu precisava. Para esse negócio aqui ficar certinho, não foi esse não, mas foi... Eu usei um pedaço aqui, um pedacinho aqui dentro, tá? Para poder me orientar. Fiz um risco aqui, fui cortando devagarzinho, de jeito que isso saísse certo. Então olha só, uma coisa muito importante aqui é o seguinte. Quando você for fazer a medida, como é que eu vou cortar, você tem que levar em conta que tem que dar um desconto dessa peça. Essa peça ela tem, que se chama guarnição, tá? Ela tem 2,5. Assim, esse pedaço mais grosso, tá? Quer dizer, aqui é o pedaço que vai ficar do lado de fora, tá? As peças emendadas ficariam assim, né? Então vamos ver como é que é a questão aqui da emenda, como é que se... Você já viu que o negócio tem que dar pancada mesmo, né? Bem, emendado ficaria assim. Sobram essas arestas aqui, ó, que na hora que você coloca ele tira o excesso. Então isso aqui entra bem justinho. Então por que que o corte não pode ser torto? Que é para não acontecer alguma coisa como está sendo mostrado aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma vaguinha? Ficou um espaço aqui. E aqui atrás, olha, tá justo. Porque esse corte aqui, né, ele foi feito assim. Ele não ficou retinho, né? Esse aqui, que já foi feito retinho, tá? Não ficou com esse espaço aqui. Entre ele e entre o perfil, tá? E a guarnição. Certo? Então isso aqui é importante que você tem 2,5 desse lado e vai ter 2,5 do outro. Então quando você for colocar o material, você precisa dar o desconto desses 5 centímetros a menos aqui no ferro, que é para você ter o espaço. Além do mais, se na sua lateral você vai colocar aquela proteção que tem um pelinho, que é essa aqui, ó, que é isso aqui, tá? Que é para você fechar as arestas, ou das laterais, ou do centro. Como naquela janela ali, ó, a gente tem no centro. Aqui, ó, né? Porque na hora que você fecha, que na hora que você junta as duas peças, né, fica sempre uma gretinha onde pode passar alguma coisa. Então, para evitar isso daí, você pode usar esse material. Que existe esse, com mais pelos, existe um outro. Isso daqui é adesivo, né? Você puxa essa parte vermelha, fica essa parte branca, e isso aqui é a cola. Então você só encostou lá, colou, acabou, tá? Então isso aqui também você compra no metro, né? Bem, agora então nós vamos ver a questão do corte. Porque ele pode ser feito de várias maneiras. Eu vou mostrar como é que eu estou fazendo, né? Porque eu achei na serra que começou a dar muito trabalho. Aí eu comprei essa máquina aqui, que estava por R$4,99.
E como a gente tem sempre que estar cortando alguma coisa, eu estou cortando com ela, tá? Mas pode ser com a cegueta também, ou com a serra sabre, ou com um disco. Se você tiver uma meia esquadria, um disco próprio para alumínio. Qualquer que seja a maneira que você for cortar, né, alguns cuidados você tem que tomar. Né? São aqueles cuidados de sempre. Mas no disco da meia esquadria, o ideal é que você vá devagarzinho, para não receber tranco e não acontecer problema. E também que tenha lubrificação, porque tem um fluido próprio para lubrificação. Então isso daí, como eu não usei, eu não comprei e não tenho para mostrar. Tá? Mas onde você compra o disco costuma ter também o fluido para lubrificar o corte. Porque o alumínio vai juntando no disco, vai virando aquela melequeira, aquele negócio assim grudado. É como se você estivesse cortando pallet na serra. Vai ficando aquela gosma grudada no disco. Bem, agora eu vou filmando aqui como é que eu vou fazer a porta para vocês verem na prática.